Capítulo 2. Depois da tempestade. Poxa! Exclamou Billy. Ele estava em pé junto à cerca divisória entre nossa propriedade e a de Norton, com os olhos cravados em nossa entrada para carros, mais abaixo. Essa entrada de carros segue por uns 250 metros até uma estrada rural que, por sua vez, após uns 750 mais, emenda-se a uma outra, asfaltada e com duas pistas, chamada Estrada Kansas. Da Estrada Kansas, pode-se ir a qualquer lugar desejado, desde que seja Bridgeton. Viu que Billy olhava e meu coração gelou. Não chegue mais perto, campeão. Onde você está já chega. Billy não discutiu. A manhã era brilhante e tão límpida como um toque de sino. O céu, que mostrará uma tonalidade suja e obscura durante a onda de calor, recuperara um vívido azul que era quase outonal. Havia uma brisa leve, desenhando alegres manchas mosqueadas de sol na entrada de carros e movendo-as de um lado para outro. Não muito longe de onde estava Billy, ouvia-se um permanente ruído sibilante, e sobre a relva estava o que, à primeira vista, seria tomado por um confuso enrodilhado de serpentes. Os cabos de força que vinham até nossa casa haviam caído emaranhados, a cerca de 6 metros de distância, e jaziam sobre um retalho queimado de relva. Os cabos contorciam-se preguiçosamente e cuspiam. Se as árvores e o gramado não estivessem tão encharcados pelas chuvas torrenciais, aquilo poderia significar o fim para casa. Agora, no entanto, havia apenas aquele retalho negro, onde os fios tinham tocado diretamente. Isso pode eletrocutar uma pessoa, papai. Pode sim. E o que a gente faz com isso? Nada. Vamos esperar pela companhia de eletricidade. E quando é que eles chegam? Não sei. Garotos de 5 anos têm uma infinidade de perguntas a fazer. Acho que eles andam muito ocupados esta manhã. Quer dar uma caminhada até o fim da alameda comigo? Ele começou a andar e então parou, olhando nervosamente para os fios. Um deles se revirava e caíra de lado preguiçosamente, como que em um aceno. Papai, a eletricidade pode andar no chão? Uma pergunta sensata. Pode, mas não se preocupe. A eletricidade quer o chão, não você, Billy. Nada lhe acontecerá, se ficar longe dos fios. Ela quer o chão, murmurou Billy, caminhando para mim. Seguimos pela entrada de carros, de mãos dadas. A coisa havia sido pior do que eu imaginara. Vi árvores caídas sobre a alameda em 4 pontos diferentes, uma delas de pequeno porte, outra mediana e uma vetusta, cujo tronco deveria medir 1,5 metros. O musgo aderira a ela como um corpete enlameado. Galhos, alguns quase despidos das folhas, jaziam por toda a parte, em desordenada profusão. Eu e Billy fomos até a estrada rural, atirando os ramos menores para o meio do mato, às margens da alameda. Aquilo me recordava certo dia de verão, talvez uns 25 anos antes. Eu talvez não fosse muito mais velho do que Billy agora. Todos os meus tios estavam ali e haviam passado o dia nos bosques, com machados e machadinhas, cortando o mato. Já tarde avançada, haviam se acomodado todos em volta da mesa de cavaletes que meus pais usavam para piqueniques e entregaram-se a uma refeição monstro de cachorros quentes, hambúrgueres e salada de batata. A cerveja Gansett rolara como água, e meu tio Reuben mergulhará no lago inteiramente vestido, inclusive com os sapatos. Naquele tempo, ainda havia alces nos bosques. Posso descer até o lago, papai? Ele já se cansará de atirar galhos, de maneira que a coisa a fazer com um garotinho, quando se cansa, é deixá-lo fazer algo diferente. Claro, respondi. Voltamos juntos e então Billy foi para a direita, contornando a casa e mantendo uma grande distância dos fios caídos. Eu tomei a esquerda e fui à garagem, pegar minha serra e me seculou. Como desconfiara, já podia ouvir a cantiga desagradável de outras serras, abaixo e acima, na margem do lago. Completei o tanque,
Tirei a camisa e ia voltar para a Alameda, quando Steph saiu. Ela olhou nervosamente para as árvores caídas, atravancando a entrada de carros. Está muito difícil. Posso dar um jeito, respondi. E lá dentro? Bem, já limpei os vidros partidos, mas você terá que fazer algo com aquela árvore, David. Não podemos ficar com uma árvore na sala de estar. Não, concordei. Acho que não podemos. Entreolhamos o sol da manhã e demos risadinhas sufocadas. Coloquei a serra na área cimentada e beijei Steph, segurando suas nádegas com firmeza. Não faça isso, murmurou ela. Billy está. Ele surgiu gritando, enquanto dobrava a esquina da casa. Pai! Papai! Você tem que ver o... Steph vira os fios soltos e gritou para ele tomar cuidado. Ainda a boa distância deles, Billy estacou de súbito e fitou a mãe, como se ela estivesse doida. Eu estou legal, mamãe, disse ele, naquele cuidadoso tom de voz que se emprega para acalmar os muito velhos e senis. Depois caminhou para nós, mostrando o quanto estava bem. Steph começou a tremer em meus braços. Está tudo bem, falei em seu ouvido. Billy sabe sobre esses fios. Sim, mais pessoas morrem, respondeu ela. Vêem anúncios na televisão o tempo todo, alertando sobre fios soltos, mas mesmo assim. Billy, quero que vá imediatamente para dentro. Oh, mãe, poxa! Quero mostrar a casa de barcos a papai. Billy tinha os olhos quase esbugalhados de excitamento e desapontamento. Acabará de testemunhar uma amostra retardada do apocalipse e queria partilhá-la. Entre agora mesmo. Aqueles fios são perigosos e... Papai disse que eles querem o chão, não a mim. Não discuta comigo, Billy. Vou descer e dar uma espiada, campeão. Desça você também. Pude sentir Steph retesar-se contra mim. Vá pelo outro lado, filho. Tá bem. Eu vou. Billy passou por nós correndo e desceu a escada de pedra que seguia para o oeste da casa, pulando os degraus de 2 em 2. Desapareceu de vista com a fralda da camisa esvoaçando ao vento, e uma exclamação pairou no ar, uau! Quando localizou outra peça de destruição. Ele já sabe sobre os fios, Steph. Tomei-a delicadamente pelos ombros. Billy tem medo deles. Isso é bom. Deixa-o em segurança. Uma lágrima lhe deslizou pelo rosto. Estou com medo, David. Ora, vamos. Tudo já terminou. Será. No inverno passado, e na primavera retrasada. Na cidade, deram o nome de Primavera Negra. Eles disseram que nunca mais houvera outra, desde 1888. Eles, certamente significavam a Sra. Carmody, dona do antiquário de Bridgeton, uma loja de quinquilharias que Steph gostava de vasculhar de vez em quando. Billy adorava acompanhá-la. Em um dos sombrios e poeirentos aposentos dos fundos corujas empalhadas com olhos orlados de dourado, estendiam as asas para sempre, enquanto os pés agarravam-se eternamente a troncos envenizados. Racões empalhados formavam um trio à volta de uma corrente, que não passava de um comprido fragmento de espelho empoeirado, e um lobo comido de traças, espumando serragem em vez de saliva em torno da queixada, arreganhava a boca em arrepiante e eterno rosnado. A Sra. Carmody garantia que o lobo tinha sido abatido por seu pai, quando bebia no arroio Stevens, em certa tarde de setembro de 1901. As expedições à loja de antiguidade da Sra. Carmody faziam bem a minha esposa e meu filho. Ela se infiltrava em uma fileira cheia de vidros espelhados, enquanto ele via a morte, sob o nome de taxidermia. Contudo, eu ainda achava que a velha exercia uma influência bastante desagradável sobre a mente de Steph que, em outros sentidos, era prática e obstinada. A Sra. Carmody encontrara o ponto vulnerável de Steph, seu calcanhar de Aquiles mental. Aliás,
Steph não era a única na cidade que ficava fascinada com os pronunciamentos góticos da Sra. Carmody e seus remédios populares, sempre prescritos em nome de Deus. Água com tocos de cigarros é boa para contusões, quando seu marido gosta de usar os punhos, depois de uns 3 drinks. Pode-se saber que tipo de inverno vai chegar, contando-se os anéis das lagartas em junho ou medindo a espessura dos favos de mel em agosto. E agora? Que o bom Deus nos proteja e guarde a Primavera Negra de 1888, acrescente tantos pontos de exclamação quantos achar que deva. Eu também ouvirá a história. É do tipo que gostam de passar adiante. Por aqui, se a primavera for fria o suficiente, o gelo nos lagos eventualmente ficará negro como um dente cariado. É coisa rara, ocorrência que dificilmente acontece em um século. Eles gostam de falar nisso para os outros, mas duvido que com maior convicção do que a Sra. Carmody. Tivemos um inverno duro e uma primavera atrasada, falei. Agora, vamos ter um verão muito quente. Houve esta tempestade. Furiosa, mas já terminou. Não está agindo com naturalidade, Stephanie. Essa não foi uma tempestade comum, disse ela, na mesma voz. Rolfenha. Não, não foi. Nisso, concordo com você. Bill Geostia que me contará a história da Primavera Negra. Bill possuía e dirigia, já há uma temporada, o Geostismo Bill, em Casco Village. Ele operava a casa com seus 3 filhos beberrões, e a ajuda ocasional dos 4 netos beberrões, quando estes podiam largar um pouco a lanternagem de seus somobiles e bicicletas para estradas de terra. Bill estava com 70 anos, aparentava 80 e podia beber como se tivesse 23, quando sentia disposição. Eu e Bill havíamos levado o Scout para encher o tanque, no dia seguinte ao de uma tormenta surpresa em meados de maio, que deixou a região com quase 30 centímetros de neve molhada e compacta, que cobriu a grama e flores recentes. Geost andara entornando os copos e estava feliz em passar adiante a história da Primavera Negra, com floreios pessoais. Enfim, às vezes temos neve em maio, ela vem e vai embora, 2 dias mais tarde. Não é nenhum fenômeno. Steph voltará a olhar pensativamente para os fios caídos. Quando será que o pessoal da companhia de eletricidade virá dar um jeito neles? Assim que for possível. Não vai demorar muito. Só quero que não se preocupe com Billy. Ele tem a cabeça no lugar. Esquece de guardar as roupas, mas não irá pisar em cima de um monte de fios caídos. Billy é um garoto vivo, saudável e inteligente. Toquei um canto de sua boca e a forcei ao começo de um sorriso. Está melhor agora. Você sempre torna as coisas melhores, disse ela, fazendo com que me sentisse bem. Do lado da casa dando para o lago, Billy gritava para nós irmos lá ver alguma coisa. Venha, convidei. Vamos apreciar os estragos. Ela resmungou sotonamente. Não quero apreciar estrago nenhum. Vou para minha sala de estar e ficar lá sentada. Venha, insisti. Deixará um garotinho feliz. Descemos a escada de pedra, de mãos dadas. Mal havíamos chegado à primeira curva, quando Billy surgiu correndo da direção contrária, quase se chocando conosco, tal a sua pressa. Ei, calma! Disse Steph, franzindo de leve as sobrancelhas. Em sua mente, talvez o visse escorregando para aquele mortal ninho de fios eletrizados, em vez de contra nós dois. Vocês têm que ver! Ofegou Billy. A casa de Bacchus está toda arrebentada. Tem um cais em cima das pedras, e árvores no abrigo de Bacchus. Jesus Cristo! Billy Drayton! Gritou Steph. Desculpe, mãe, mas você tem que uau! E ele se foi. Depois que solta as notícias, a pitonisa cai fora, falei, e isso fez Steph rir sufocado novamente. Escute, assim que cortar aquelas árvores da entrada de carros irei até os escritórios da companhia de eletricidade, em Portland Road.
Direi ao pessoal da Central Maine Power o que temos por aqui. Está bem. Certo, disse ela, aliviada. Quando acha que pode ir? Exceto pela árvore maior, a que tinham apertado o corpete de musgo, eu teria cerca de 1 hora de trabalho. Incluindo a grandona, haveria tarefa para até às 11 ou coisa assim. Bem, então preparo o almoço para você aqui. E quando for, quero que me traga algumas coisas do supermercado, estamos quase sem leite e manteiga. Além disso, acho que terei de fazer uma lista. Mostrem um desastre a uma mulher e ela começa a querer estocar coisas, como um esquilo. Fiz-lhe um afago e assenti. Contornamos a casa. Bastou-me um olhar e entendi por que Billy ficará atônito. Céus! Exclamou Steph, em voz fraca. De onde estávamos? Havia altura suficiente para avistar praticamente uns 250 metros de margem do lago, a propriedade dos Bieber à esquerda, depois a nossa e a de Brent Norton à direita. O velho e gigantesco pinheiro que havia protegido nosso abrigo de barcos havia sido dividido ao meio, de alto a baixo. O que sobrara parecia um lápis brutalmente afilado. O interior da árvore mostrava um brilhante e indefeso branco, contra a casca escura do tronco, envelhecida pela idade. Com 30 metros de altura ao todo, o velho pinheiro tivera a metade superior parcialmente submergida nas águas rasas de nosso abrigo. Ocorreu-me que havíamos tido muita sorte por nosso pequeno Star Cruiser não haver afundado sob o pinheiro. Na semana anterior, seu motor andara falhando e o barco continuava na marina de Nápoles, esperando pacientemente a volta para casa. Do outro lado de nosso pequeno trecho dando para a água, a casa de barcos que meu pai construíra, a mesma que um dia acolhera um Chris Craft de 18 metros, quando a fortuna familiar dos Drayton estava mais alta alguns pontos do que nos dias presentes, jazia debaixo de outra árvore enorme. Como vi, era a que se erguia junto à linha divisória de propriedades, no lado de Norton. Aquilo me fez brotar o primeiro jato de raiva. Há 5 anos aquela árvore estava morta e há muito ele devia tê-la derrubado. Fizera 3/4 do trajeto da queda, estando escorada por nossa casa de barcos. O teto oferecia uma aparência bêbada, desmantelada. Do buraco produzido pela árvore, o vento espalhara telhas de madeira por toda a ponta de terra onde se erguia a construção. A descrição de Billy, rebentada, encaixava-se perfeitamente. A árvore de Norton! Exclamou Steph. Sua voz tinha tal fúria indignada, que acabei sorrindo, apesar de meu sofrimento. O mastro da bandeira jazia na água e a Old Glory jazia encharcado ao seu lado, em um emaranhado de passadeira. E eu já podia adivinhar a resposta de Norton: processe-me. Billy estava em pé no quebra-mar rochoso, examinando o embarcadouro que fora parar em cima das pedras. Era pintado em joviais listras amarelas e azuis. Olhando para nós por sobre o ombro, ele gritou jubiloso. É o Dus Martin, não é? Sim, é, respondi. Quer entrar na água e pescar a bandeira? Grande Bill. Claro! À direita do quebra-mar havia uma pequena praia arenosa. Em 1941, antes que Pearl Harbor ajustasse uma conta de sangue com a depressão, meu pai contratara um homem para trazer aquela areia fina em seu caminhão. Haviam sido 6 viagens lotadas, e a espalhasse em uma espessura que me chegava até quase às axilas, cerca de 1,5 metros, digamos. O homem cobrara 80 pratas pelo trabalho, e a areia nunca se movera dali. Só que, atualmente, ninguém mais pode criar uma praia arenosa em sua própria terra. Agora, com todo o escoamento de esgotos, provenientes da onda industrial de construções, matando a maioria dos peixes e tornando os restantes impróprios para o consumo, o pessoal que zela pela conservação ambiental proibiu a instalação de praias de areia. Compreende-se, elas podiam alterar a ecologia do lago, e por enquanto, é contra a lei que alguém faça isso, exceto os donos de loteamentos. Billy foi recolher a bandeira e então estacou. No mesmo instante, senti Steph retesar-se contra mim, e foi quando também vi.
O lado do lago onde ficava Harrison havia desaparecido. Estava sepultado debaixo de um nevoeiro branco brilhante, como uma nuvem de tempo bom que houvesse caído à terra. O sonho daquela noite me voltou à cabeça, e quando Steph me perguntou o que era aquilo, a palavra que quase me saltara dos lábios, era Deus. David! Não se conseguia avistar o menor trecho de margem naquele lado, mas os muitos anos olhando para Long Lake me fizeram crer que a orla não estivesse tão escondida, talvez apenas metros. A borda do nevoeiro era quase tão reta como uma régua. O que é aquilo, papai? Gritou Billy, afundando na água até os joelhos. E tentando puxar a bandeira encharcada. Um banco de nevoeiro, respondi. Em cima do lago. Exclamou Steph, dubitativa. Pude sentir em seus olhos a influência da senhora Carmody. Maldita mulher! Meu momento pessoal de inquietação estava passando. Afinal de contas, sonhos são coisas insubstanciais, como o próprio nevoeiro. Claro. Você já viu nevoeiro sobre o lago antes? Nunca uma coisa assim. Aquilo mais parece uma nuvem. É por causa da claridade do sol, falei. Como nuvens que vemos de um avião, ao voarmos acima delas. Como é possível? Insistiu ela. Só temos nevoeiro no tempo úmido. Temos um justamente agora, respondi. Harrison tem, pelo menos, alguma sobra da tempestade, nada mais. Encontro de duas frentes. Qualquer coisa nesse sentido. Você tem certeza, David? Dei uma risada e passei o braço por seu pescoço. Não. A verdade é que estou dizendo asneiras como um louco. Se tivesse certeza, estaria anunciando o tempo, no noticiário das 6. Ande, vá fazer sua lista de compras. Ela me lançou outro olhar dubitativo, virou-se para o banco de nevoeiro por um instante, com a mão em pala sobre os olhos, depois meneou a cabeça. Esquisito, disse, e começou a andar. Para Billy, o nevoeiro já havia perdido a novidade. Conseguirá pescar da água a bandeira encharcada e um enredado de passadeira. Espalhamos tudo na grama para secar. Me disseram que a gente nunca pode deixar a bandeira encostar no chão, papai, disse ele, no tom sério de vamos resolver esta questão. É mesmo. Victor M. Lister disse que eles eletrocutam gente que faz isso. Pois diga a Vic que ele está recheado daquilo que faz a grama ficar verde. Esterco, certo. Billy é um garoto vivo, mas curiosamente sério. Para o campeão, tudo tem que ser encarado com seriedade. Espero que viva o bastante para aprender que, neste mundo, essa é uma atitude perigosa. Certo, mas não conte para sua mãe que eu disse. Quando a bandeira secar, nós atiramos daqui. Podemos até dobrá-la em chapéu de bico, e assim ninguém nos acusará de nada. Vamos consertar o telhado da casa de barcos e ter um mastro de bandeira novo, papai. Pela primeira vez, Billy parecia ansioso. Talvez já tivesse visto destruição suficiente em tão pouco tempo. Apertei-lhe o ombro. Tudo a seu tempo, campeão. Posso ir até a casa dos Bieber e ver o que aconteceu por lá. Vá, mas não demore muito. Eles também devem estar limpando tudo, e às vezes, isso deixa as pessoas um pouco zangadas. Era como, no momento, me sentia em relação a Norton. Está bem. Tchau. E ele saiu correndo. Procure não atrapalhar ninguém, campeão. Ei, Billy. Ele olhou para trás. Lembre-se dos fios eletrizados. Se encontrar outros, fique longe deles, entendido? Eu fico, papai. Continuei ali por um momento, primeiro verificando os estragos, depois tornando a observar o nevoeiro. Ele agora parecia mais perto, porém era difícil afirmar com segurança. Se estava mais perto,
desafiava todas as leis da natureza, porque o vento, uma brisa muito suave, soprava contra ele. Isso, evidentemente, era de todo impossível. O nevoeiro era de uma alvura surpreendente. A única coisa com que podia compará-lo seria a neve caída de pouco, jazendo em ofuscante contraste contra o brilho azul forte do céu invernal. Contudo, a neve reflete centenas e centenas de brilhos ao sol, como diamantes, e aquele peculiar banco de nevoeiro, embora cintilante e de aparência límpida, não faiscava. A despeito do que havia dito Steph, não é incomum o surgimento de nevoeiro em dias límpidos, mas havendo grande quantidade, a umidade suspensa em geral produz um arco-íris. E ali não havia nenhum arco-íris. A inquietação voltou, espicaçando-me, mas antes que me concentrasse nela, ouvi um surdo som mecânico, via. Seguido por um merda quase inaudível. O som mecânico repetiu-se, agora sem xingamento. Da terceira vez, o som abafado foi seguido por porra naquele mesmo tom sufocado de estou sozinho, mais puto da vida. Silêncio. Então, filha da mãe. Comecei a rir. O som se transmite longe por aqui e todo o zumbido das serras de cadeia estava razoavelmente distante. Distante o suficiente para que eu pudesse identificar os tons não tão doces de meu vizinho do lado, o prestigioso advogado e residente do lago, Brenton Norton. Cheguei um pouco mais perto da água, simulando caminhar para o cais que servia ao nosso embarcadouro. Agora, podia ver Norton. Estava na clareira ao lado de seu alpendre telado, em pé sobre um tapete de velhas agulhas de pinheiro, vestindo um jeans salpicado de tinta e uma camiseta branca sem mangas. Seus cabelos, cortados a $40, estavam em desalinho, o suor lhe pingava do rosto. Abaixando-se sobre um joelho, voltou a trabalhar em sua serra de cadeia. Era muito maior e mais moderna do que a minha pequena e que me custará $79,95. De fato, aquela serra parecia ter tudo, menos um botão de partida. Norton puxava um cordel, produzindo os apáticos sons, e nada mais. Fiquei profundamente satisfeito, ao ver que uma bétula amarela havia caído em cima de sua mesa de piquenique, partindo ao meio. Norton deu um tremendo puxão no cordel do arranque. Você conseguiu, por um instante, cara. Outro hercúleo puxão. Filha da puta, sussurrou Norton ferozmente, mostrando os dentes para sua moderna serra de cadeia. Voltei para casa, contornando o prédio, sentindo-me realmente bem pela primeira vez, desde que me levantara. Minha serra começou a funcionar ao primeiro puxão do cordel, e então fui trabalhar. Por volta das 10 horas, houve um tapinha em meu ombro. Era Billy, com uma lata de cerveja em uma das mãos e a lista de Steph na outra. Enfiei a lista no bolso de trás de meu jeans e peguei a cerveja, que não estava estupidamente gelada, mas pelo menos gelada. Sorvi quase metade de uma vez, raramente uma cerveja cai tão bem, e ergui a lata, em um cumprimento a Billy. Obrigado, campeão. Posso beber um pouquinho? Deixei-o beber um gole. Ele fez uma careta e devolveu-me a lata. Sorvi o restante e surpreendi-me no instante em que ia amassar a lata ao meio. Há mais de 3 anos estava em vigor a lei sobre devolução de latas e garrafas, mais velhas. Manias custam a desaparecer. Mamãe escreveu uma coisa no fim da lista, mas não entendo a letra dela, disse Billy. Tornei a examinar a lista. Não consigo pegar avoxo no rádio, dizia a nota de Steph. Será que a tempestade tirou a estação do ar? Voxo é o nosso automatizado distribuidor local de rock em FM, irradia de Norway, cerca de 30 quilômetros ao norte, sendo tudo que nosso velho e fraco rádio FM conseguia pegar. Diga a ela que é possível, falei, após ler a pergunta para ele. Pergunte à sua mãe se consegue pegar Portland, na faixa. Está bem, papai. Posso ir com você, quando for à cidade? Claro. E mamãe também, se ela quiser ir. Ok.
Billy correu de volta à casa, levando a lata vazia. Abri meu caminho até a árvore grandalhona. Fiz o primeiro corte, serrei através dele e depois desliguei a serra por alguns momentos, para esfriar. A árvore era realmente muito grossa para ela, mas pensei que tudo daria certo, se fosse com calma. Perguntei-me se a estrada de terra indo até Kansas não estaria livre de árvores tombadas e, justamente então, um caminhão alaranjado da companhia de eletricidade rodou à minha vista, sem dúvida indo para a extremidade mais distante de nossa estradinha. Aquilo dava a entender que tudo estava indo bem. A estrada permanecia livre, e por volta de meio-dia, o pessoal da eletricidade estaria ali, a fim de dar um jeito naqueles fios eletrizados e caídos. Destaquei uma boa tora da árvore, arrastei-a para um lado da alameda e a deixei cair à margem. O pedaço de madeira rolou pela encosta, desaparecendo entre o matagal que havia crescido, há muito tempo atrás, quando meu pai e meus irmãos, todos eles artistas, porque os Drayton sempre tinham sido uma família de artistas, o haviam desbastado. Limpei o suor do rosto com o braço e ansiei por outra cerveja, uma única, só serve realmente para preparar a boca. Tornei a empunhar a serra e pensei na vocho fora do ar. Era daquela direção que tinha vindo o esquisito banco de nevoeiro. Também era aquela direção em que fica Chaimore, os locais pronunciavam Chamorel. E, em Chaimore sediava-se o projeto Ponta de Flecha. Era essa a teoria do velho Bill Giusti sobre a chamada Primavera Negra, o projeto Ponta de Flecha. Na parte oeste de Chaimore, não muito afastado de onde a cidade se delimita com Stoneham, havia uma pequena reserva do governo, cercada de arame, com sentinelas e câmaras de televisão em circuito fechado, além de só Deus sabe o que mais. Pelo menos, era o que eu tinha ouvido. Em realidade, nunca vi o lugar, embora a estrada velha de Chaimore passe ao longo do lado leste da terra do governo, por cerca de 2 quilômetros. Ninguém sabia ao certo de onde surgira o nome Projeto Ponta de Flecha e ninguém poderia dizer, com 100% de segurança, se aquele era realmente o nome do projeto, se é que havia algum projeto. Bill Giusti dizia que havia, mas quando se perguntava onde conseguirá tal informação, ele ficava evasivo. Alegava que sua sobrinha trabalhava para a Companhia Telefônica Continental e tinha ouvido coisas. E tudo ficava nisso. Coisas atômicas, havia dito Bill nesse dia, debruçando-se à janela do Scout e expelindo uma saudável baforada alcoólica em meu rosto. É nisso que andam envolvidos por lá. Disparando átomos no ar e coisas assim. O ar está cheio de átomos, Sr. Giusti, replicara Billy. Foi o que a Sra. Neary disse. A Sra. Neary disse que tudo está cheio de átomos. Bill Giusti deu a meu filho um longo olhar injetado de sangue, que finalmente o desinflou. Aqueles são átomos diferentes, filho. Ah, não, murmurou Billy, entregando os pontos. Dick Mueller, nosso agente de seguros, afirmava que o projeto Ponte de Flecha era uma estação agrícola dirigida pelo governo, nem mais nem menos. Tomates maiores, com uma temporada mais prolongada de crescimento, acrescentou sabiamente, antes de voltar a explicar-me como ajudar minha família de modo mais eficiente, morrendo jovem. Janine Lawless, nossa agente postal, disse que lá havia um trabalho de pesquisa geológica, tendo algo a ver com petróleo de xisto. Tinha certeza do que dizia, porque o marido de seu irmão trabalhará para um homem que havia. E quanto à Sra. Carmody, e ela provavelmente tendia mais para o ponto de vista de Bill Giusti. Não apenas átomos, mas átomos diferentes. Cortei mais 2 bons pedaços da enorme árvore e os larguei a um lado, antes de Billy voltar com uma nova lata de cerveja em uma das mãos e um bilhete de Steph na outra. Se existe alguma coisa que o grande Bill adore fazer, mais do que entregar mensagens, não imagino o que seja. Eu falei, pegando as 2 coisas. Posso tomar um gole? Só um. Você tomou 2 da última vez. Não quero ver você andando embriagado por aí, às 10 horas da manhã. 10h15, disse ele,
sorrindo timidamente por sobre a borda da lata. Sorri de volta, não que aquela fosse uma grande piada, convenhamos, mas Billy as faz muito raramente, e então li o bilhete. Peguei a JBQ no rádio, escrever a Steph. Não se embriague antes de ir à cidade. Beba mais uma lata, mas é só, antes do almoço. Acha que nossa estrada está desimpedida. Devolvi o bilhete a Billy e peguei minha cerveja. Diga a ela que a estrada está livre, porque acabou de passar um caminhão da companhia de eletricidade. Eles estão vendo se chegam até aqui. Está bem. Campeão. O que é, pai? Diga a ela que está tudo certo. Ele tornou a sorrir, talvez primeiro repetindo aquilo para si mesmo. Ok, respondeu. Correu de volta à casa e fiquei vendo-o afastar-se, pernas movimentando-se rapidamente, as solas da sandália aparecendo. Eu o amo. É seu rosto, às vezes a maneira como os olhos se erguem para os meus, que me fazem sentir como se tudo está realmente certo. Mentira. Claro, as coisas não andam certas e nunca andaram, mas meu filho faz-me acreditar na mentira. Bebi um pouco da cerveja, pousei a lata cuidadosamente em cima de uma pedra e tornei a pegar a serra. Uns 20 minutos mais tarde, senti um leve toque no ombro e me virei, esperando ver Billy outra vez. Não era ele, mas Brent Norton. Desliguei a serra. Norton não mostrava sua aparência costumeira. Parecia acalorado, cansado e infeliz, além de algo desconcertado. Olá, Brent, falei. Nossas últimas trocas de palavras haviam sido rudes, de maneira que eu me sentia um tanto inseguro quanto à maneira de agir. Tinha um curioso pressentimento de que ele estivera parado atrás de mim pelos últimos 5 minutos, mais ou menos, pigarreando educadamente, sob o rugido agressivo da serra. Naquele verão, eu não o observara muito de perto. Reparei agora que havia perdido peso, mas a diferença não lhe fizera bem. No entanto, deveria, porque ele tivera os bons 10 quilos a mais. Sua esposa falecera no último novembro. Câncer. A Guy Bieber contará a Steph. A Guy era nossa necróloga local. Cada vizinhança tinha a sua. Em vista da maneira casual de Norton em ser violento com a esposa e depreciá-la, agindo com o desdenhoso à vontade de um matador veterano, inserindo bandeirilhas no lombo de um touro velho e desconjuntado, eu diria que ele ficará satisfeito em perdê-la. Se interrogado, eu poderia inclusive especular que ele andara se exibindo no último verão com uma moça 20 anos mais nova pelo braço e um sorriso tolo de meu galo morreu e foi pro céu, estampado na face. Só que, em vez do sorriso tolo, havia apenas uma nova carga de rugas de velhice, enquanto que o peso perdido se revelava nos lugares errados, deixando pelancas e dobras que contavam sua própria história. Por um fugaz momento, senti vontade apenas de levar Norton até um ponto banhado de sol, sentá-lo ao lado de uma das árvores caídas, com minha lata de cerveja na mão, e fazer um esboço a carvão de sua figura. Olá, Dave, disse ele, após um longo momento de desajeitado silêncio, um silêncio ainda mais palpável na ausência da barulheira da serra. Ele parou, depois soltou, aquela árvore. Aquela maldita árvore. Sinto muito. Você tinha razão. Dei de ombros. Outra árvore caiu em meu carro, acrescentou ele. Lamento, sabe? Comecei, mas então tive uma horrível suspeita. Não foi em cima do T-Bard, foi. Exatamente. Foi. Norton tinha um Thunderbird de 1960, parecendo saído da fábrica, com apenas 30.000 milhas rodadas. Azul meia-noite, por dentro e por fora. Ele só o dirigia nos verões, mesmo assim, raramente. Adorava aquele carro, da maneira como alguns homens adoram trens elétricos, modelos de navios ou pistolas de tiro ao alvo. Que merda, falei, e era sincero. Ele meneou a cabeça lentamente. Eu quase não o trazia para cá. Estava para vir com a caminhonete,
Você sabe. Depois disse, que diabo? Vim com o carro, e um maldito pinheiro, um enorme pinheiro, caiu em cima dele. O teto ficou todo amassado. Pensei que poderia cortá-la a árvore, quero dizer, mas não consegui fazer minha serra funcionar. Paguei $200 por aquela droga, e... Sua garganta começou a emitir leves sons de estalidos. A boca se movia como se fosse desdentado e mascasse tâmaras. Por um desamparado segundo, pensei que ele ia ficar ali e debulhar-se em lágrimas, como uma criança em um terreno baldio. Então, conseguiu recompor-se a meio, deu de ombros e se virou, como que olhando para as toras de madeira que eu havia cortado. Bem, falei, podemos dar uma espiada em sua serra. Seu carro está no seguro. Está, disse ele, como sua casa de barcos. Entendi o que Norton queria dizer e recordei novamente o que Steph havia dito sobre seguros. Escute, Dave. Estive pensando se você não poderia me emprestar seu Saab, para ir até a cidade. Queria comprar pão, alguma coisa fria para comer e cerveja. Bastante cerveja. Eu e Billy vamos até lá no Scout, falei. Se quiser, pode ir conosco. Isto é, se me der uma ajuda para puxar este resto de árvore a um lado da estrada. Com prazer. Ele agarrou uma ponta, mas não teve forças para erguê-la. Tive que fazer a maior parte do trabalho. Juntos, conseguimos jogar tudo dentro do mato. Norton respirava fundo e ofegava, as bochechas quase purpúreas. Depois de todos os puxões que ele dera na serra, tentando fazê-la funcionar, fiquei um pouco preocupado com seu coração. Tudo bem? Perguntei, e ele assentiu, ainda respirando com dificuldade. Então, vamos até lá em casa. Eu lhe arranjo uma cerveja. Obrigado, disse ele. Como vai, Stephanie? Norton começava a readquirir parte da antiga, e untuosa, pomposidade que me desagradava. Muito bem, obrigado. E seu filho? Também está ótimo. Fico satisfeito em saber. Steph saiu, e um momento de surpresa passou por seu rosto, ao ver quem vinha comigo. Norton sorriu, os olhos rastejando pela apertada camiseta que ela usava. Bem, afinal ele não mudará tanto assim. Olá, Brent, disse ela, cautelosamente. Billy assomou com a cabeça, por sob o braço dela. Olá, Stephanie. Olá, Billy. O T-Bard de Brent levou uma pancada e tanto na tempestade, contei a ela. Em cima do teto, foi o que ele disse. Oh, não. Norton repetiu a história, enquanto bebia uma de nossas cervejas. Eu bebericava uma terceira, que em nada me afetava, aparentemente, havia transpirado as anteriores tão depressa quanto as bebera. Ele vai à cidade comigo e Billy. Bem, acho que vão demorar um pouco. Terão que ir ao Compre a Poupe em Norway. É mesmo. Por quê? Bem, se em Bridton não há energia. Mamãe disse que todas as registradoras e outras coisas só funcionam com eletricidade, acrescentou Billy. Era um bom motivo. Você ainda tem a lista. Bati no bolso de trás da calça. Steph se virou para Norton. Sinto muito sobre Carla, Brent. Todos nós sentimos. Obrigado, disse ele. Muito obrigado. Houve um novo momento de constrangido silêncio, quebrado por Billy. Já podemos ir, papai. Reparei que agora vestia jeans e calçava tênis. Sim, acho que podemos. Está pronto, Brent. Dê-me mais uma cerveja para a estrada, e estarei. Steph franziu as sobrancelhas. Ela nunca aprovara aquela filosofia de uma para a estrada ou de homens que dirigem com uma lata de cerveja descansando entre as pernas. Assenti de leve, e ela deu de ombros. Não era minha intenção tornar a criar um caso com Norton agora. Steph trouxe-lhe a cerveja. Obrigado, disse ele, não realmente agradecendo,
mas apenas dizendo uma palavra. Era como a gente agradece a uma garçonete, em um restaurante. Depois se virou para mim, em frente, Macduff. Vamos indo, falei, e passamos para a sala de estar. Norton me seguiu, soltou exclamações sobre a galharia da Bétula, mas eu não estava interessado naquilo, e, até então, pouco pensara no preço para recolocar os vidros quebrados. Olhava para o lago, através da porta deslizante envidraçada que dava para nosso passadiço. A brisa refrescara um pouco e a temperatura aumentara uns 5 graus, enquanto eu cerrava a árvore. Achei que o singular nevoeiro observado pela manhã já devia ter se esfumado, porém lá estava ele. Mais próximo, também. Já chegará à metade do lago. Reparei nisso mais cedo, disse Norton, em tom de entendido. Deve ser alguma inversão de temperatura, creio eu. Eu não estava gostando daquilo. Tinha a firme convicção de que jamais vira nevoeiro semelhante. Uma parte de minha inquietação era devido àquela enervante borda reta frontal. Na natureza nada é tão certinho, o homem é que inventou margens retas. Parte do nevoeiro era de uma brancura ofuscante, sem nenhuma variação, mas tampouco sem as cintilações provocadas pela umidade. Deveria estar a 1/2 quilômetro de distância agora, sendo mais incongruente do que nunca o contraste de sua alvura com os tons de azul do céu e do lago. Vamos, papai! Disse Billy, puxando-me pela calça. Voltamos todos à cozinha. Brent Norton dedicou um olhar derradeiro à árvore que tombara em nossa sala de estar. Pena que não fosse uma macieira, hein? Comentou Billy, inteligentemente. Foi o que minha mãe disse. É engraçado, não acha? Sua mãe sabe mesmo dizer coisas engraçadas, Billy. Enquanto falava, Norton desmanchou-lhe os cabelos em um gesto negligente e seus olhos tornaram a se voltar para a frente da camiseta de Steph novamente. Sim, aquele era um homem com quem eu jamais simpatizaria. Ouça, por que não vem conosco, Steph? Perguntei. Sem nenhum motivo concreto, de repente eu a queria comigo. Não. Acho que vou ficar aqui e arrancar algumas ervas daninhas do jardim, respondeu ela. Seus olhos pousaram em Norton e se voltaram para mim. Esta manhã, creio ser a única coisa por aqui que funciona sem eletricidade. Norton riu demasiado caloroso. Captei a mensagem de Steph, mas tentei de novo. Tem certeza? Absoluta. O velho abaixa e levanta-me fará bem. Está certo. Não tome sol demais. Porei meu chapéu de palha. Comeremos sanduíches quando você voltar. Ótimo. Ela ergueu a face para que a beijasse. Tome cuidado. Talvez haja coisas tombadas na estrada Kansas também, sabe como é. Serei cauteloso. Você também, Billy. Tome cuidado, recomendou ela, beijando-lhe a bochecha. Certo, mãe. Ele disparou pela porta de tela, que se fechou com estrondo às suas costas. Eu e Norton saímos em seguida. Podíamos ir até sua casa e cortar a árvore que caiu em cima do bade. Sugeri. De repente, eu conseguia pensar em um monte de razões que adiassem aquela ida à cidade. Só olho novamente para aquela árvore depois que almoçar e tiver mais algumas destas, disse ele, erguendo a lata de cerveja. O estrago está feito, Dave, meu chapa. Também não gostei dele me chamando de chapa. Acomodamo-nos os três no banco dianteiro do Scout, no canto mais distante da garagem. Meu castigado limpa-neve Fischer cintilava amarelado, como o fantasma do Natal por vir, e dei marcha ré, esmagando punhados de gravetos e galhos ali atirados pela tempestade. Steph estava na trilha de cimento que leva à parte da horta, no fim da extremidade oeste de nossa propriedade. Segurava a tesoura em uma das mãos enluvadas e, na outra, a pinça de arrancar ervas daninhas. Enfiara na cabeça seu velho e frouxo chapéu de sol, cuja aba lançava uma faixa de sombra em seu rosto. Buzinei 2 vezes,
levemente. Ela ergueu a mão segurando a tesoura, em resposta. Começamos a rodar. Nunca mais vi minha esposa depois disto. Tivemos que parar uma vez, no trajeto para a estrada Kansas. Depois que o caminhão da companhia de eletricidade passará, um pinheiro de tamanho razoável cair atravessado na alameda. Eu e Norton descemos e o movemos o suficiente para o Scout esgueirar-se. Ficamos com as mãos inteiramente sujas de betume no processo. Billy queria ajudar, mas acenei para que ficasse quieto, receando que pudesse ser atingido nos olhos. Velhas árvores sempre me faziam recordar os Ents, na maravilhosa Sagarins, de Tolkien, só que os Ents tinham ficado maus. Árvores velhas querem machucá-lo. Pouco importa se você está usando calçados próprios para a neve, esquiando em corrida através das matas ou apenas dando um passeio na floresta. Árvores velhas querem machucá-lo, e se pudessem, creio que o matariam. Em si, a estrada Kansas aparecia desimpedida, mas vimos a fiação caída, em vários lugares. Uns 250 metros após o acampamento Viquilin, um poste de energia caíra ao comprido no acostamento, os fios grossos enovelados em volta do topo, como cabeleira em desalinho. Uma tempestade e tanto. Norton empregava sua voz melíflua e treinada dos tribunais, só que agora não bancava o entendido, estava apenas solene. Se foi. Veja, papai. Billy apontava para o que havia sobrado do celeiro dos Elitia. Durante 12 anos, ele permanecerá descambando cansadamente para o campo dos fundos na propriedade de Tom Elitia, as pernas escondidas por girassóis. Virga Áureas e Loli, venha me ver. A cada outono, eu pensava que ele não aguentaria outro inverno, mas na primavera continuava lá. Só que agora não estava mais. Restara apenas um destroço estilhaçado e um teto que fora despido da maioria das telhas. Chegará a sua vez. E, por algum motivo, aquilo ecoou solenemente, até ominosamente dentro de mim. A tempestade chegará e o tinha arrasado. Norton esgotou sua cerveja, amassou a lata na mão e a deixou cair indiferentemente no piso do Scout. Billy abriu a boca para dizer algo, mas tornou a fechá-la, bom garoto. Norton era de Nova Jersey, onde não havia nenhuma lei garrafaelata. Acho que podia ser perdoado por amassar o meu níquel, quando eu próprio mal me lembrava de deixar as minhas latas intactas. Billy começou a mexer nos botões do rádio, e eu lhe pedi para ver se Avocho estava de volta. Ele girou até FM 92, conseguindo apenas um zumbido apático. Olhou para mim e encolheu os ombros. Refleti por um momento. Que outras estações mais estariam do outro lado daquele peculiar fronte de nevoeiro? Tente a WBLM, falei. Ele girou o ponteiro até a outra extremidade, passando sobre a WJBQ-FM e a Vigifem. Enquanto isso, estavam em atividade, como sempre, mas a WBLM, a mais importante estação de rock do Maine, estava fora do ar. Esquisito, falei. O quê? Perguntou Norton. Nada. Só pensei em voz alta. Billy voltará para o serial musical da WJBQ. Em pouco, chegávamos à cidade. No centro comercial, a lavanderia Norge estava fechada, sendo impossível a uma lavanderia automática funcionar sem eletricidade, mas a farmácia Bridton e o supermercado federal de alimentos estavam abertos. O pátio de estacionamento se achava lotado, e como sempre acontecia no meio do verão, havia um bocado de carros com chapas de outros estados. Vi grupinhos de pessoas aqui e ali ao sol, comentando a tempestade, mulheres com mulheres, homens com homens. Avistei a senhora Carmode, aquela dos animais empalhados e da história da água com tocos de cigarro. Fazia sua entrada imponente no supermercado, vestindo um assombroso terninho amarelo canário. De um braço seu, pendia uma bolsa do tamanho de uma pequena mala de mão. Então, um idiota pilotando uma Yamaha rugiu ao meu lado, deixando de bater em meu para-choque dianteiro por escassos centímetros. Usava um blusão jeans,
óculos escuros espelhados e não tinha capacete. Veja só esse imbecil! Rosnou Norton. Circulei o pátio de estacionamento uma vez, à procura de uma boa vaga. Não havia nenhuma. Já me resignava a uma longa caminhada desde o extremo oposto, quando tive sorte. Um Cadillac verde-limão, do tamanho da cabine de um pequeno cruzador, esgueirava-se de uma vaga, na faixa mais próxima das portas do supermercado. Assim que ele saiu, encaixei-me na vaga. Entreguei a Billy a lista de compra de Steph. Ele tinha 5 anos, mas sabia ler letras impressas. Pegue um carrinho e vá começando. Quero ligar para sua mãe. O Sr. Norton o ajudará. Não vou demorar. Saímos, e Billy imediatamente agarrou a mão do Sr. Norton. Fora ensinado a não cruzar o pátio de estacionamento sem segurar a mão de um adulto, quando pequenino, e, ao crescer mais, não perderá o hábito. Norton pareceu surpreso por um momento, depois sorriu de leve. Quase o perdoei por haver apalpado Steph com os olhos. Os dois entraram no supermercado. Caminhei para a cabine telefônica, que ficava na parede entre a lavanderia e a farmácia. Uma suada mulher, em um conjunto de blusa e short púrpura, sacolejava o gancho do telefone, para baixo e para cima. Postei-me atrás dela, de mãos nos bolsos, perguntando-me por que estava tão inquieto sobre Steph e por que a inquietação se misturava àquela linha de nevoeiro branquicento, mas sem brilho, às estações de rádio fora do ar. E ao projeto Ponta de Flecha. A mulher do conjunto púrpura tinha os ombros gordos queimados de sol e cobertos de sardas. Parecia um suado bebê alaranjado. Bateu com o fone no gancho, virou-se para a farmácia e então me viu. Poupe sua moeda, disse. Aí só dá zumbido, acrescentou, afastando-se com ar rabugento. Quase dei um tapa na testa. Claro que as linhas estavam interrompidas em algum ponto. Algumas eram subterrâneas, mas apenas uma minoria. Mesmo assim, tentei o telefone. Naquela área, os telefones públicos são o que Steph chama de telefones públicos paranoicos. Ao invés de colocar-se logo a moeda, primeiro é preciso ouvir-se o toque de chamada e então se disca o número. Quando alguém atende, há uma interrupção automática e tem-se que colocar a moeda, antes que a outra pessoa desligue. São chamadas irritantes, mas nesse dia, pouparam minha moeda. Não havia ruído de discar. Como havia dito a senhora, só ouvi zumbidos. Desliguei e caminhei para o supermercado em passos lentos, com tempo exato para apreciar um pequeno incidente. Um casal de idade encaminhava-se para a porta-entrada, tagarelando um com o outro. E, enquanto tagarelavam, colidiram em cheio com a porta. Pararam de falar subitamente e a mulher esganiçou sua surpresa. Os dois entreolharam-se, de maneira cômica, depois deram risadas. Então, o velho abriu a porta para a esposa, com algum esforço. Essas portas fotoelétricas são pesadas, e eles entraram. Quando a eletricidade desaparece, somos surpreendidos de 100 modos diferentes. Empurrei a porta para entrar e a primeira coisa que percebi foi a falta do ar-condicionado. No verão, em geral eles o ligam no ponto mais alto, suficiente para congelar o consumidor que fique lá dentro por mais de uma hora seguida. Como a maioria dos modernos supermercados, o Federal havia sido construído como uma caixa de Skinner. As técnicas modernas de marketing transformam todos os consumidores em ratos brancos. Tudo aquilo de que realmente precisamos, os produtos de consumo básicos, como pão, leite, carne, cerveja e refeições congeladas, ficam no lado mais distante do estabelecimento. Para chegar lá, tem-se que passar ao lado dos itens de impulso, conhecidos do homem moderno, tudo, desde isqueiros cricket a ossos de borracha para cães. Além das portas de entrada, está o corredor de frutas e vegetais. Ergui os olhos, examinando até o final, mas não havia sinal de Norton ou de meu filho. A velha que colidira contra a porta examinava grapefruites. Seu marido segurava uma sacola rede,
para condicionar as compras. Caminhei pelo corredor acima e dobrei para a esquerda. Encontrei-os no terceiro corredor, com Billy meditando diante das prateleiras com caixas de gelatina e pudins instantâneos. Norton estava diretamente atrás dele, examinando a lista de Steph. Tive que sorrir, ante sua expressão de perplexidade. Caminhei para eles, passando por carrinhos de compras meio lotados. Aparentemente, Steph não fora a única tomada pelo impulso armazenador dos esquilos, e clientes que estavam ali apenas bisbilhotando os artigos. Norton apanhou 2 latas de recheio de torta, na prateleira mais alta, e as colocou no carrinho. Como está se saindo? Perguntei, e ele olhou para mim. Com indisfarçável alívio. Muito bem, não é mesmo, Billy? Claro, respondeu Billy, mas não resistiu e acrescentou, em tom algo presunçoso, só que tem muita coisa que o Sr. Norton também não pode ler, papai. Deixe-me ver isto, falei, apanhando a lista. Norton havia feito um visível e ordenado sinal ao lado de cada artigo que ele e Billy já haviam posto no carrinho, uma meia dúzia deles, incluindo-se o leite e um engradado com 6 cocas. Havia ainda mais umas 10 coisas que ela queria. Temos que voltar às frutas e vegetais, falei. Steph quer tomates e pepinos. Billy começou a manobrar o carrinho para irmos e Norton comentou. Devia dar uma espiada na fila de pagar, Dave. Fui até lá e olhei. Era o tipo de coisa que às vezes vemos em fotos no jornal, em um noticiário enfadonho, com uma legenda humorística embaixo. Havia apenas 2 caixas funcionando, e a fila dupla de pessoas esperando para pagar suas compras estirava-se além da maioria dos quase vazios balcões de pão. Depois virava para a direita e se perdia de vista na direção dos frigoríficos de alimentos congelados. Todas as novíssimas máquinas registradoras computadorizadas estavam cobertas com capas. Em cada uma das filas em funcionamento, uma apoquentada jovem calculava os preços, em uma calculadora de bolso movida a pilha. Junto a cada uma delas, postava-se um dos 2 gerentes do Federal, Bud Brown e Oli Wicks. Eu simpatizava com Oli, mas bem menos com Bud Brown, que parecia imaginar-se o Charles de Gaulle do mundo dos supermercados. Quando cada jovem terminava de calcular uma batelada de compras, Bud ou Oli pregavam um clipe no dinheiro ou cheque do cliente e o jogavam na caixa que usavam como depósito de dinheiro. Todos pareciam cansados e suados. Espero que tenha trazido um bom livro, disse Norton, juntando-se a mim. Vamos ficar um bocado de tempo na fila. Tornei a pensar em Steph, sozinha em casa, e tive outro acesso de inquietude. Vá pegar suas compras, falei. Eu e Billy damos conta do resto disto. Quer que traga mais algumas cervejas para você também? Eu já pensara nisso, mas a despeito da reaproximação, não queria passar a tarde com Brent Norton, embriagando-me. Não com a confusão em que estavam as coisas, em volta da casa. Sinto muito, respondi. Vai ter que ficar para outra vez, Brent. Achei que seu rosto ficará algo tenso. Está bem, disse ele apenas. Afastou-se e eu o segui com os olhos, mas então Billy me puxou pela camisa. Você falou com mamãe? Negativo. O telefone não estava funcionando. Acho que a tempestade derrubou também os fios telefônicos. Está preocupado com ela? Não, menti. Estava preocupado, claro, mas não imaginava por que deveria estar. Não, claro que não estou. E você? Também não. Billy estava preocupado. Seu rosto tinha uma expressão ansiosa. Devíamos ter voltado nessa hora. Contudo, mesmo então talvez já fosse tarde demais. Se gostou, deixa seu like para o capítulo 3.